Só aguardando um minutinho. Caraca, já foi muito rápido. Pois é, é a primeira vez que eu faço isso no Instagram, ô Luiz. Tudo bom? Boa Tudo noite. bem, boa noite. O pessoal tá entrando aí ainda. Mas, bom, vamos lá. Vamos falar aqui então hoje sobre os dois lados da consultoria. A gente deu uns spoilers aí durante a semana, falando que a gente ia falar bastante sobre essa questão que muitas vezes a gente só fala de quem recebe a consultoria e às vezes fica um estigma, né? E quem recebe também tem coisas para falar dos dois lados ali, no caso você. Como muita gente aqui não te conhece ainda, eu vou pedir para você se apresentar rapidinho para o pessoal. Tá ótimo. Bom, meu nome é Charlie. Atualmente eu estou trabalhando como consultor, como professor, né, nos cursos de engenharia de produção e administração. E, enfim, vamos falar um pouquinho da minha história com o Lean, né? Quando a gente fala de consultoria, hoje eu atuo com consultoria de Lean Manufacturing, mas nem sempre foi assim. Então, eu comecei a minha jornada, eu sempre gosto de falar isso, ainda quando fazia um curso de aprendizagem, ainda na adolescência, e depois disso eu comecei um curso técnico e já tive minha primeira experiência na indústria, no chão de fábrica. E eu falo que eu sempre ressalto isso, ter começado no chão de fábrica foi fundamental, porque a gente começou no Gemba, né, que é um termo que vocês utilizam muito, eu tenho acompanhado, só que hoje eu consigo ver que nem sempre as pessoas que estão no Gemba têm noção do quanto o Lean Manufacturing ou até outras metodologias podem auxiliar na redução de desperdícios. Eu comecei muito cedo nas indústrias, ali por volta de 17, 18 anos eu já estava como menor aprendiz, e quem dera se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje para aplicar naquela época. Então, hoje, quando eu atuo como consultor, né, vou fazer esse paralelo, eu tento trazer, na verdade, como a gente pode conduzir, porque o conhecimento técnico dessa galera que está lá é muito grande. Então, eu me envolvia tecnicamente quando estava, né, no chão de fábrica, trabalhava com usinagem em uma empresa da cidade de Juiz de Fora, que é onde eu cunhei toda a minha carreira, seja em empresas ou indústrias. E, enfim, depois que eu entrei na faculdade de engenharia de produção, melhorou muito a minha visão. Mas ainda assim, você que estudou na mesma faculdade que eu, né, Luiz? Hoje eu vejo que tanta coisa a gente poderia ter aprendido e eu trago essa preocupação hoje para os meus alunos também. De, assim, talvez o conhecimento que eu não obtive, eu tento mostrar para eles de uma maneira mais prática. E não estou necessariamente reclamando da faculdade, a questão não é essa. A questão é que a gente vivencia muita coisa no chão de fábrica e eu nunca quero estar distante das indústrias, nunca quero. Meus alunos me perguntam, Thiago, o que você pretende fazer, os seus próximos passos, qual que é o seu planejamento estratégico pessoal? Eu falo, bom, eu quero continuar dando aula, que eu gosto. E assim, a minha fala é muito assim, tá, Luiz? Você até desculpa, eu vou lá no passado, volto aqui e tal. Mas Tô gostando porque eu compartilho de muita coisa que você tá falando aí agora. então, assim, eu falo com meus alunos o seguinte, é bom quando às vezes algum aluno vem, traz um feedback bacana. Agora, no final do semestre, tive muitos feedbacks legais, de pessoas que começam a se espelhar na gente, isso é legal. Mas eu falo, eu não posso fugir da indústria, das empresas, jamais. Você não pode ficar distante, porque é lá que o conhecimento está. Surgiu uma nova tecnologia, um novo equipamento, um novo qualquer coisa. Está na indústria primeiro, não está na sala de aula. Então, se você se distancia, você fica defasado. É simples assim. Então, eu comecei, né, voltando, comecei no chão de fábrica, depois eu tive uma oportunidade em uma gráfica da cidade de Juiz de Fora, que é uma das maiores do país, e essa gráfica contratou uma consultoria. E aí começa a minha experiência, né, nesse outro, no lado de receber, e um pouquinho mais para frente eu comecei a trabalhar como consultor também. Mas aí, só para eu acabar a minha apresentação, eu trabalhei nessa empresa gráfica, acompanhando uma consultoria. Depois eu tive a oportunidade, no ano de 2011, começar a dar aula no ensino técnico, no Senai, de Juiz de Fora. E depois ainda realizei o meu sonho de trabalhar no ensino superior e na pós-graduação, que é onde eu tenho atuado hoje. Fiquei por muitos anos no Senai, fiquei de 2011 a 2019, e ano passado, por conta do mestrado também, e por conta de outras atribuições, eu optei por sair, mas tenho um carinho muito grande, inclusive, muita da experiência que eu tenho como consultor veio de lá, e, enfim, basicamente é isso. Então, hoje, quando eu falo de docência, é sempre com alinhamento, não quero fugir. Por isso que hoje eu faço consultoria, porque
Uma visita técnica é legal? Sim, eu sempre recomendo e fico muito triste quando os alunos não vão. O cara prefere ficar de folga em casa no dia que tem visita. Tem que ir para a indústria, tem que estar no chão de fábrica, tem que estar lá para ver as coisas acontecendo. Então, assim, bem resumidamente, é essa minha experiência. Eu acho que durante essa live a gente vai falar um pouquinho mais dela. Não, mas eu achei super bacana você citar, porque é realmente isso. Quando eu estava na faculdade, durante todos os primeiros anos que eu não tinha feito estágio, né? É exatamente isso que você falou. A gente vê muita coisa, aprende muita coisa que é necessário, sim, mas a aplicação é que vai fazer a diferença toda. Você vê de fato ali coisas acontecendo. E quando a gente fala de engenharia, que a gente fala de indústria, cara, é outro mundo, é completamente diferente. Quando eu comecei, de fato, a fazer estágio, é que eu comecei a ver, por exemplo, Lean. Lean você não aprende na faculdade. Não, não aprendo. Não tem como, não existe. E não adianta também você querer aprender Lean só em curso. Se você não aplicar, é outra coisa. E quando a gente fala de Lean, a gente bate muito nessa tecla aqui, que Lean é cultura, né? Não são ferramentas. Então, você faz um curso, você está aprendendo ali ferramentas. E aí, quando você tem a oportunidade, de fato, de estar ali vivenciando aquilo, é que você começa a entender o que é Lean, né? Então, quando eu Uhum. fiz meu estágio na indústria automobilística, que tem toda essa pegada já de Lean, ali eu entendi o que era, ali eu comecei, de fato, já a vivenciar a cultura. E aí, depois que eu fui buscar as ferramentas. E ferramenta é fácil, ferramenta é tranquila. A gente vai lá, aprende e aplica. Mas a cultura, é isso que você falou, é só vivenciando mesmo. E é essa questão de a gente, cada dia muda um pouco. Então, hoje a gente fala aqui muito aqui no canal, muitas pessoas perguntam, mas e o Lean versus o ágil? Cara, tipo, é tudo junto. E o Lean é a indústria 4.0. É tudo junto. E é só vivenciando que a gente consegue pegar tudo aquilo de ponto positivo e que serve para aquela situação que você quer aplicar de cada um deles, né? Você traz um pouquinho de Lean, traz um pouquinho de ágil, traz um pouquinho de cada uma dessas áreas, e aí que você vai ter os melhores resultados. E aí você começa a pensar fora da caixa, né? Exatamente. Assim, não tem jeito, né? A idade passa. Que bom que passa, né? Mas, por exemplo, quando eu fiz faculdade, no período que eu fiz faculdade, na verdade eu não vou tirar a culpa, não, mas vou falar que a informação era mais difícil. Então, quando vamos falar de consultoria, por exemplo, quando essa empresa de consultoria, né, que é a empresa do Falcone, então acho que não tem nenhum problema a gente falar de nome aqui, porque os caras são referência no Brasil. Na época ainda chamava INDG, antes eles eram chamados de FDG, enfim. Hoje eles preferiram colocar o nome do Falcone, que enfim, colocaram o nome da referência da empresa. E aí eles levaram um livro, né, fotocopiado, né, o famoso Xerox, do jeito Mackenzie de ser. Eu falei, pô, que livro é esse, gente? Aí os caras falam, pô, é simplesmente a empresa mais renomada de consultoria do mundo. E assim, na época da faculdade, a gente não ouve isso. E como nós estamos falando aí de pouco mais de 10 anos, até um pouco mais, a gente não tem o que a gente está tendo aqui hoje, com vocês, por exemplo, fazendo live, a gente está sendo bombardeado de informação. Hoje, quem quer seguir pessoas ou quem quer seguir métodos, quem quer buscar material, consegue com uma facilidade maior. E não chegou o Lean para mim naquela época. Chegou o PDCA, com essa empresa de consultoria. Eles focavam, né, o famoso livro verdinho do Falcone, gerenciamento da rotina, do trabalho, do dia a dia. E ali eu vi mesmo. Tudo bem, a gente teve gestão da qualidade na faculdade? Teve, mas a gente viu o PDCA ali sendo aplicado nessa indústria gráfica. Eu também era estagiário. Éramos 4 estagiários, aconteceu um processo seletivo dentro da empresa e fomos 2 escolhidos para acompanhar essa empresa de consultoria. E aí a gente já começa a ver algumas questões que são interessantes, porque a empresa tinha muitos problemas na época, mas você já começa a ver a atuação do consultor aí. Ele enxerga dor, né? São termos que hoje a gente fala com tanta naturalidade, né? Enxerga a dor do cliente e tal, agregue valor. Mas na época já se falava isso. Qual que é a dor? Então eram 5 grandes equipamentos que essa empresa tinha. Tinha um que era muito problemático, mas tinha tecnologia defasada, não foi escolhido e foi escolhido um outro equipamento. Então já começa ali, você foca em um setor, em uma região da empresa,
um equipamento específico, e aí você começa a bombardear ali. Porque começa, se der certo, claro, né? Começa a gerar um ciúminho bom, uma invejazinha boa dos outros setores. Por que está acontecendo lá? A máquina era suja, agora está limpa, a minha continua suja aqui. Por que esses caras não fazem? Vou lá ver. Tem a galera que joga pedra também. Ah, isso não vai dar certo e tal. Mas a gente começa a ver comportamento. E a gente começa a ver comportamento do seguinte, eu vi o lado bom e o lado ruim quando você está recebendo a consultoria. Tinha a galera que ia, né, social, às vezes até de terno, até dependendo dos níveis hierárquicos, né, da empresa de consultoria, sempre ia lá, né, o sênior, o júnior e o pleno, cada um tinha uma rotina que visitava a empresa com uma periodicidade. Mas aí depois, essa mesma empresa contratou uma nova consultoria. Eu vou até falar por quê depois que não, algumas coisas deram certo, algumas outras não. Mas o diretor na época foi a São Paulo e viu uma consultoria focada em TPM, né? Que o Lean usa como ferramenta, mas quem é aficionado por TPM, até, né, a manutenção produtiva total, a galera também enxerga como uma filosofia, como uma razão de ser, uma mudança de comportamento, de paradigma, filosofia, enfim, todas essas Mas eu palavras. enxergo assim. Eu enxergo Sim, assim. sim, sim, Porque o e eu TPM concordo envolve muita plenamente. coisa, né? Até a Uhum. criação da cultura ali das pessoas mesmo, né? Do Que quando eu trabalhar. fiz treinamento de Lean, quando eu comecei a atuar como consultor, colocaram o TPM como uma ferramenta. Eu falei, cara, é muito grande esse escopo, né? É. É muito grande. E aí os caras, claro, para fechar contrato, o cara vai de terno, vai de gravata e tal, mas a gente, dentro do pilar de manutenção autônoma, né, do TPM, a gente fez uma grande limpeza inicial, uma grande limpeza. E os consultores sujaram a mão mesmo. Os caras foram para lá, perderam calça jeans, perderam camisa, porque a tinta, né, usada na gráfica você não tira fácil. Então a gente tem registro, tem muitas fotos daquela época na empresa, mas é todo mundo com luva, com vassoura na mão, com estopa, com roupa suja, calçado de segurança. E aí, quem está recebendo a consultoria fala, pô, esses caras, eles não estão só lá no ar-condicionado, eles estão aqui com a gente, estão abraçando junto. Porque a gente passa perrengue aqui, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, vira turno. Então essa galera, inclusive as consultorias, às vezes, reunião à noite, vamos lá, vamos fazer. Final de semana, vamos fazer. E isso muda. Quando o consultor ele deixa de ser esse corpo estranho, que naturalmente quando é contratado, né? E associam, às vezes, muitas vezes, a demissão. Vão mandar a gente embora aqui, contratando consultoria. Enfim, Redução e de não custo. necessariamente é. Mas foi muito legal isso. Eu aprendi na época, né, observando como que os consultores lidavam, principalmente com problemas, porque quando trocou de uma consultoria para outra, é porque algumas coisas deram certo, algumas coisas não deram. Na época, o nosso diretor viu que o TPM era extremamente prático, aplicado, e ali você começa, né, com manutenção autônoma, com melhoria específica, manutenção planejada. Então, em pouco tempo de consultoria, você já via mudança. Se a gente está falando em indicadores depois, resultados, aí vamos com calma. Mas até porque a consultoria, se o contratante não for apresentado a um escopo, ele pode ter o risco de uma ansiedade. Então, assim, pô, os caras estão aqui um mês, só estão com um documento. Pediram planilha, foram no PCP, pediram dados, e aí, os caras só estão dentro da sala. Então, dependendo da consultoria que você estiver fazendo, você tem que estar com isso muito bem amarrado no escopo, que essa parte inicial de levantamento de dados ela é importante, ela é fundamental, você tem que saber onde você está pisando. Mas você pode intercalar Uhum. também, visitas no Gamba, entrevistas, né? Pediu para levantar se tem procedimento operacional? Se tiver, levanta a mão para o céu e chama um operador para conversar com ele. Ou melhor, vai você lá no operador conversar com ele, né? É melhor ainda. Uma dúvida minha que eu ia te perguntar, um mosquito aqui, era justamente isso, porque eu vejo muitas vezes que quando há um pouco da culpa, às vezes, de alguma consultoria não dar certo, e de ter que trocar, porque eu já vi várias vezes acontecer isso, trocar a consultoria no meio do Uhum, caminho, muitas vezes a culpa também não é da consultoria. A culpa também é da empresa que não define o escopo que ela precisa e escolhe a consultoria mais adequada para aquele escopo. Porque o que eu vejo hoje, tá? Posso estar completamente errada, tô botando minha opinião aqui, que eu não sei muito disso, não. Mas o que eu vejo hoje é assim: tem consultorias que estão ali para atuar mais em parte cultural, por exemplo. Tem consultorias que são mais analíticas, né? Então, uhum. assim,
se a empresa não define muito bem o que ela quer, tanto nesse sentido do escopo maior, né? Para escolher estrategicamente ali uma consultoria que ou seja mais cultural ou seja mais analítica, mas também do escopo. Cara, o que que eu quero atacar aqui? Porque senão, cara, você chega numa empresa gigantesca e você não sabe de fato o que que é, aonde que você vai delimitar o teu escopo, né? E você tem que É, começar bem do zero. isso como quando eu recebi a consultoria, eu não participei dessa etapa. Na época, a alta gestão da empresa que fechou. Mas eu posso falar como agora consultor, algumas experiências que eu tive. Eu tenho visto, inclusive, um incentivo, né? A gente vê pelas redes sociais, tem muitos alunos meus que estão querendo fazer consultoria, estão criando empresas, estão se capacitando, me perguntam sobre livros e tal. Eu tive um privilégio, né? Eu falei com muito carinho do Senai, porque em 2015 nós passamos por uma rotina pesada de treinamentos. O primeiro deles, antes de mais nada, foi o seguinte, né? Guardo com muito carinho aqui, ó, consultoria focada em resultados, ó. Aí o nosso instrutor chegou e falou assim, olha, essa aqui é a apostila do curso de vocês. Quando você abre a apostila, tem isso aqui, ó. Tem exatamente nada. É um caderno de folhas em branco. Nós construímos tudo, nós construímos tudo. E aí, ele começou a conceituar a consultoria. E aí tem algumas questões, né? O que é uma consultoria interna, o que é consultoria externa? Consultoria interna é muito complicado, não estou falando que não deve acontecer, mas é muito complicado. A gente pode até comparar com quando a empresa é certificada com uma norma, por exemplo, a ISO, não tem auditor interno. Geralmente você vai ser auditado por um par, que você já tem uma relação. Às vezes você vai ter que dar uma ordem sem ter nível hierárquico superior. A consultoria interna, assim como a auditoria interna, ela é complicado, mas não é impossível. A consultoria externa, para você chegar e visitar um cliente, primeiro que é muito difícil chegar até a visita do cliente, porque empresas grandes têm uma equipe, né, ali por trás que faz os contatos, faz agendamentos, conversam com o que a gente chama de comprador econômico. Não adianta você ligar, vou jogar no Google aqui, empresa tal, e ligar. Você não vai chegar na pessoa que compra. Então, trabalhar numa empresa grande tem essas facilidades, né? Você conhece as pessoas que lideram porque elas vão em reuniões de sindicato, são parceiros até fora, né? Em eventos de lazer os caras participam junto, enfim. Então existe essa possibilidade de networking. E aí, quando a gente consegue chegar até a empresa, depois de enviar, né, e-mails, mala direta, fazer ligações, enfim, conseguimos agendar a visita, é o momento mais precioso para o consultor. Esse momento o cara tem que chegar preparado. E aí o consultor tem que estar preparado para responder uma série de coisas, porque se você chegou ali no papel de consultor, muitas das pessoas acreditam que você sabe responder tudo, né? Então, obviamente, eu sou um consultor hoje de Lean Manufacturing, já atuei como consultoria para NR12, né, para segurança em equipamentos. Já trabalhei também acompanhando alguns outros projetos, mas principalmente em consultoria Lean. E aí uma das empresas que a gente conseguiu fechar contrato na época, a gente consegue perceber uma resistência muito grande, eu vi uma resistência muito grande no principal dono. Primeiro que eu não fui recebido pelo dono, fui recebido pelo sobrinho dele. E a gente começou a passar pelos setores da empresa e no final só que o dono se fez presente. Ele falou, olha, tudo bem. Olhou para mim, né, meio de cima para baixo, moleque. Aí na época ainda tinha cara de moleque, né? E isso é uma coisa que só quando você fala alguma coisa pertinente, tem alguma coisa para agregar valor que você consegue quebrar esse gelo. Mas Verdade. aí ele falou assim, e o que você viu? Eu falei, olha, eu vi que tem muitas melhorias que podem ser feitas, já fiquei sabendo que o senhor quer que faça o projeto lá no outro setor. Na época a gente tinha um escopo que era assim, a gente pegava um setor só para fazer a melhoria. Assim como eu falei que, inclusive eu acho que preferível você fazer assim, porque se você gerar resultado, você vai gerando novas compras, né? Você vai gerando... E outra coisa, o consultor vende. Às vezes a gente foge, o consultor tem que vender. Eu não fiz engenharia para vender. Tem que vender, você vende seu... Vocês estão aqui, né, fazendo lives, a gente, quando gera conteúdo, quando a gente busca ser uma referência na área, um especialista, uma pessoa-chave, você está vendendo a sua imagem. Então não tem jeito. Quando o consultor está naquele momento com um proprietário da empresa, ele tem que vender. E é isso que a gente tem que fazer. Eu falei com ele, olha,
lá no setor dá para fazer, mas eu estrategicamente parei onde eu queria fazer o projeto, mas aqui dá para a gente ganhar 30%. Aí ele, oi, era uma linha de produção. Eu falei assim, pô, da onde você tirou 30%? Pô, tudo bem, podia não ser 30, podia ser 25, podia ser 40. Só que você faz um, faz dois, faz três, faz quatro projetos, você já sabe que dá para tirar 30 ali. E 30 era um número, né, que eu tirei da cabeça, era um número ainda tímido, dava para ser mais. E ele falou, mas por que 30%? Eu falei, olha, tal e tal operador naquele posto de trabalho estão fazendo isso, acompanhei ferramenta, tal. Fui falando o que eu estava enxergando de desperdício, mas obviamente não podia dar receita ali ainda, né? E ele analisou esse pessoal tá devagar mesmo, palavra dele, não esqueço até hoje isso. E a gente fechou o projeto ali. Então, assim, eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes têm assim, pô, ainda sou jovem, não tenho tanta experiência e tal. É só com a agregação de valor na sua fala que você quebra isso. E tem que ser nesse momento. Chegar a ter uma visita num chão de fábrica é algo muito difícil. Você que, né, fez estágio, trabalhou na multinacional, né, eu lembro na época da faculdade eu trabalhava, eu também trabalhava. Você não chega fácil nas empresas, você não chega fácil. E aí vem o segundo detalhe. Primeiro, conseguiu a visita. Mostrou onde tem possibilidade de ganho, você tem que amarrar o escopo. Eu estava falando do treinamento, né, em relação a ser convincente. Nesse treinamento eu fiquei muito feliz porque o instrutor propôs uma dinâmica, nessa nossa apostila vazia, ele propôs uma dinâmica da gente pensar num problema e depois que a gente pensasse nesse problema, nós defendêssemos esse problema. E ele tinha até, eu fechei aqui, mas ele tinha algumas coisas como premissa. O que a gente precisava falar? A gente precisava falar um cliente, um problema real, e aí quantificável, né? Igual o Falcone fala de meta, né? Meta é o que você vai fazer, quanto que vai mudar e até quando, tem que ter prazo. Então ele fala assim, o seu problema tem que ser quantificável. Eu quantifiquei, eu falei, olha, né, esse é um problema, que as folhas de controle apresentaram um rendimento menor do que deveria, isso gera um custo, que ele também falou que a gente tinha que ter, e a gente tinha que colocar uma solução. Então eram 4 pilares. E aí eu me treinei depois disso, a partir desse treinamento. Por isso que a capacitação é importante. Olha, um cliente, um problema, o custo e a solução. E aí eu lembro muito disso, dessa história que eu contei aqui para você, que eu parei na frente do problema, falei, olha, você tem um problema aqui né, de desperdícios, obviamente que eu não sabia o custo ali, porque eu não tinha dados da empresa, mas eu imaginava que poderia ser um custo que eu tivesse os números na mão, eu conseguia dar uma projeção para ele. E a solução, a gente consegue aqui fazer um projeto de Lean Manufacturing em 3 meses e melhorar isso. Se você não for assertivo na sua fala, aí a partir dessa dinâmica, né, eu consegui. Acontecia uma eleição, né, nós mesmos avaliávamos os colegas, aí eu ganhei do grupo e ainda ganhei da sala depois. E aí o instrutor falou, tem um programinha, não, tem um site na internet chamado Gerador de Lero. Nenhum. E eu até anotei algo parecido aqui, mas olha só, quando eu falo, olha, acima de tudo é fundamental ressaltar que a revolução dos costumes exige a precisão e definição das novas proposições. Eu não falei absolutamente nada. Só que se eu falo isso falei absolutamente nada. Isso veio do programa, né, Gerador de Lero Lero. Eu não falei nada. Só que se você fala isso com convicção, e aí, claro que eu não estou falando aqui para você falar a maior abobrinha do mundo na frente do empresário. Só que você tem que treinar a sua convicção. Você está vendendo aquilo ali, você está vendendo a ideia. Depois a gente fez capacitação em linha, eu fui no Senai da Bahia, fiquei numa fábrica modelo, que é parceria com a Mackenzie, os caras são referência em Lean no Brasil. Mas antes disso, a gente recebeu essa consultoria das famosas soft skills. E aí ele falou como que a gente tem que gerenciar conflitos. O consultor não pode ser leve trás, até porque a gente lida com os diversos níveis hierárquicos. Como eu comecei no chão de fábrica, isso me ajuda. Eu fui e sou, eu acho que sempre serei peão. Então isso ajuda muito. Portanto, se você não tiver assertividade na sua fala, se você não trouxer confiança naquilo que você está falando, também não adianta apenas a capacitação em Lean, que também é muito importante, né? Então, assim, eu acho que um pouco do que você perguntou, né? Como que se amarra um escopo? É claro que tem receita de sucesso para você fazer uma boa proposta. Só que mesmo com um bom escopo, durante a consultoria, principalmente em empresas menores, que às vezes o dono está ali, né?
ou um dos diretores é filho do dono, sobrinho, parente, enfim. O cara te pega pelo braço, vê que está começando a dar algum resultado naquele setor, ele te chama para o outro. Ele te, pô, dá uma olhadinha aqui, tô com um problema também. Então, assim, ouça com atenção, tenha empatia, e depois que ele desafogar, né, depois que ele der aquela relaxada, porque às vezes eles desabafam, aí é hora de chamar para a realidade. Olha, tudo bem, gente, eu posso escrever aqui uma proposta para a gente atuar aqui com toda a polidez do mundo, obviamente. A gente pode escrever uma proposta depois para atuar, mas hoje a gente não pode atuar aqui porque senão a gente vai perder contingente e não vai gerar resultado no projeto principal. E, enfim, isso não é fácil fazer. Eu falar aqui na hora, às vezes você tem que lidar com uma insatisfação, mas que ela vai ser prévia. Porque tem muitos gerentes, muitos diretores que eles têm o problema do dia. E nem sempre o problema do dia, quando você coloca num Pareto da vida, ele é o que gera mais custo, é o que gera mais parada, né? E muitas vezes é difícil analisar porque não tem, muitas empresas não têm ainda dados, né? Então, quando você fala, vou colocar no Pareto, você tem que começar a medir para entender qual é o maior problema ali também, né? Tem que fazer esse trabalho prévio. Você estava falando ali de soft skills e tal. Eu acho que muito disso que gostei do copo, hein? Muito disso que você comentou é o que a gente tem aqui, a Feminine, né? O canal, no início a gente estava muito focado nessa parte de... A gente trouxe a live Mulheres Fortes, as lives, né? Com as mulheres fortes, mulheres no Lean. E vocês tiveram um período, né? Foi um período, né? Só que vocês faziam as lives. Né? As primeiras foram isso porque o nosso canal era... A nossa ideia é justamente essa, de trazer voz para as mulheres, justamente por esse motivo também. Porque é justamente o que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Mas é exato o que você falou. Você estar embasado no que você está falando, saber se colocar, cara, as pessoas vão criar esse respeito por você, independente de sexo, de idade, se você é consultor, se você é da empresa, se você é novo naquela empresa, se você tem muitos anos ali dentro. Então, eu acho que eu fui testada nisso aí durante a minha vida inteira e sempre serei, mas não só por ser mulher, mas por entrar numa empresa nova, por começar no mercado muito nova, né? Então, poxa, eu passei por isso também. Eu tinha 9 linhas de produção, 42 pessoas, eu tinha 23, 24 anos. Né? Então, assim, mas você ganha a confiança justamente sabendo o que você está falando, sabendo o que você está fazendo e trazendo fatos e dados ali de fato, né? Eu acho que é o principal. Tem uma pergunta aqui que eu achei super bacana, que o Edu perguntou se você já pegou um projeto que quase não tinha o que enxugar. Você chegou ali na empresa, você estava falando dessa análise inicial e que você não conseguiu achar nada que desse um bom retorno. Sim, sim, sim. Foi um desafio interessante. É uma empresa que hoje eu até moro perto dessa empresa, mas a gente fez um segundo projeto lá que foi muito desafiador. O primeiro projeto, porque na verdade, né, quando nós somos capacitados, não era apenas eu de consultor, existia uma equipe, existiam outros consultores também. E eu comecei o projeto nessa empresa, uma fábrica de meias, e tivemos um bom primeiro projeto. Era um projeto que basicamente tinha muitas operações manuais de embalagem. Então você pegava uma meia já acabada, fazia uma revisão de qualidade e tinha embalagem. Tinha muito desperdício, muito deslocamento, tinha transporte, tinha superprodução demais. Você batia foto no final do dia assim, um monte de produto ainda, né, no work in process, e era um absurdo, era um absurdo. Foi um projeto que a gente conseguiu fazer o Lean em essência. A gente tirou o estoque intermediário, tirou transporte, diminuiu a superprodução. Não vou falar que a gente eliminou, mas diminuiu, porque ainda tem muitos clientes fura-fila que às vezes dão uma quebradinha no ritmo. Mas mudou. Quem conhece a empresa antes e visita agora sabe que houve uma melhoria muito grande. E aí, o empresário nos convidou para fazer um segundo projeto em outro setor. Ele até falou que poderia ser outro consultor, mas que ele queria dar continuidade no meu trabalho, e aí a gente foi. Só que era um setor onde quem dita o ritmo eram as máquinas, porque era um setor de máquinas seriadas, é um setor de tecelagem. Então, basicamente, você faz um setup da máquina, coloca as matérias-primas
existe uma programação, né, para que a máquina construa a meia, vamos dizer assim, e o operador pega a meia pronta. Então, quem dita o ritmo, né, quem coloca ali o takt time do processo, é a velocidade das máquinas. Então, assim, até quando a gente fez treinamento, colocaram ela assim, olha, tinha um checklist para a gente fazer diagnóstico, né? Eu falei do diagnóstico, tinha um checklist. Setor que tiver muita automação, né, muita máquina com pouco contato humano, evite. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Evite, mas fomos mesmo assim. O que a gente descobriu? O setup era demorado, né? O setup era demorado. Existia movimentação dos operadores, que a gente conseguiu. As matérias-primas ficavam distantes. Então, basicamente, o que a gente pensou? Já que a máquina é a que dita o ritmo, ela sempre tem que estar funcionando. Então, a gente trabalhou com OE, que a OE, né, tem disponibilidade, qualidade e performance. A performance e a qualidade já estavam com níveis elevadíssimos, 90 e tantos. Só que a disponibilidade, quando a gente começou a ver... E aí, é o que você falou, apontamento não confiável. Uma máquina totalmente automatizada, só que ela não exportava dados. Você não conseguia fazer OE com dados da máquina. E aí o empresário justificou que as máquinas elas já são caras por natureza, pagam em euro, né? São máquinas italianas. E para colocar um módulo para ela controlar, né? Para depois até gerar dado para um ERP da vida, você pagava quase o preço da metade da máquina. Era quase a metade da máquina. Então era inviável. Então, o que a gente fez? A gente já era o segundo projeto e a gente fez um projeto dentro do projeto, né? Fez um subprojeto. Dentro da equipe do Senai, tem pessoas qualificadas na área de eletrônica, de automação. Eu convidei um profissional, que aí não é minha praia também, a gente tem que ter esses braços, né? A gente não vai conseguir dominar todas as áreas. E por mais que ela não, depois desse projeto, né, não exportasse todos os dados, exportava os dados que a gente precisava, que era do OE, que era tempo de máquina parada, tempo de ciclo, né? Enfim, mapear as pequenas paradas. E aí o que a gente fez? Resumindo, a gente verificou que as matérias-primas mais utilizadas, elas tinham que ser buscadas recorrentemente em outro setor. A gente dimensionou, primeiro começou a colocar caixa. A gente colocou caixa mesmo, a empresa tinha muita caixa. E às vezes o pessoal fala, tá faltando caixa. O problema não é a caixa, o problema é que às vezes a caixa é um lugar para armazenar produto que não está acabado. Tem que tirar a caixa, o problema não é a falta de caixa. Enfim, aí a gente colocou as caixas, que tinha muitas, em frente da máquina, e falou, vamos fazer um teste. Colocamos as matérias-primas ali. Ou seja, o operador não precisava deslocar mais para buscar. E aí depois, a melhoria contínua dentro da melhoria contínua. Foram dimensionados, tipo tridentes, né? Era uma estrutura metálica com 3 metalõezinhos assim, verticais, em que os cones, né, os cones que tinham os fios que faziam as meias, foram colocados ali. E colocados por quem? A gente colocou um abastecedor de linha também. O cara até emagreceu. Isso porque ele precisava atender todas as máquinas. Só que somado ainda, a gente descobriu outra coisa. Não tinha sequenciamento de produção. O PCP era no feeling dos proprietários. Então, para o operador levar a matéria-prima, ele precisava saber o que ia produzir no outro dia. E nem sempre era conhecido. E aí, olha a transformação que a gente fez, né? O projeto de Gemba, a gente levou uma perninha lá para o PCP, forçamos a empresa ter 1 dia de antecedência, pelo menos. Depois a gente queria passar para uma semana. Mas ter 1 dia de antecedência de programação, porque o operador chegava 3, 4 horas da tarde, ele ia buscar as matérias-primas e deixava. Então não faltava matéria-prima. E esse projeto de automação, a gente colocou, se não me engano, foram 3 ou 4 TVs no setor. E aí aconteceu uma situação muito interessante. Nas fábricas de meia, geralmente os tecelões, eles ficam responsáveis por uma quantidade de máquinas. Então imagina que eu sou responsável por 10 máquinas, você por outras 10. Às vezes as minhas máquinas estavam, beleza, tudo funcionando, tudo maravilha. Só que você estava com 2 máquinas paradas. Eu estava no corredor ao lado do seu e não ia ajudar. Então não tinha esse senso de dono que a gente, né? E isso me incomodava muito. Por que o cara... E aí eles justificavam. O cara não quer assumir uma não conformidade de outra pessoa. Então ele tem a sua responsabilidade. Tanto da produtividade quanto da não conformidade. Como isso eu não consegui quebrar, eu falei, então nós vamos fazer aqui, né, no fluxograma. Se as máquinas dele estiverem todas corretas, se isso tudo estiver legal no setor dele, ele está livre para circular em outros corredores. E aí encontra você com 2 máquinas paradas. Aí tem mais um processo de decisão desse fluxograma.
Das duas máquinas paradas, são problemas que vão demorar 20 minutos, meia hora? Se for, eu não corrijo. Se forem problemas com resolução rápida, eu corrijo. E às vezes era sensor sujo, uma linha que parou na frente do sensor, às vezes era só apertar um botão para a máquina voltar a funcionar. Então, minhas máquinas estão ok, eu vou lá. Você está com duas máquinas paradas e eu consigo te ajudar a resolver, eu ajudo. E aí o legal é o seguinte, a gente colocou meta do OEE e começou a gerar uma competitividade entre os turnos. O empresário falou que mandavam mensagem para ele de madrugada falando, aqui está tudo verde. A gente colocou meta, né? Usando até Kanban, verde, amarelo e vermelho. Cara, de madrugada é só verdinho, porque os caras começaram a se ajudar. Eles ficavam ilhados e passaram a ter uma atividade colaborativa. E, enfim, me incomoda ainda essa questão de você ter amarrado um KPI, né, um indicador a uma pessoa, mas a gente já conseguiu ter um senso de equipe. As máquinas passaram a ficar menos paradas por conta disso. E fica piscando lá, fica amarelo e vermelho, fica piscando na tela. E aí o pessoal chama de mutirão apaga-luz, porque quando uma máquina tem problema, fica uma luzinha, negócio aqui, fica uma luzinha piscando, tem um andon nela lá. Então, as máquinas lá da Luísa estão com luzinha, vão lá ajudar. Fizeram mutirão e aumentaram a disponibilidade. Foi um projeto muito legal. É uma coisa muito bacana, porque a pergunta dele ali, se você chegou e não tinha muito o que enxugar ali, né? Cara, quando você visualmente não tem. É o conceito da melhoria contínua. Sempre tem. E é isso que você falou, às vezes a gente olha... Quem não está treinado acha que não tem. Porque você olha, as máquinas estão funcionando. Às vezes, pera, eu vou trocar a internet aqui, porque tava falhando. Tá melhor agora? Tá. Pra mim tá tranquilo aqui. Aí, às vezes, as pessoas acham que não tem, porque elas estão olhando ali, talvez, para os desperdícios mais evidentes, né? Aquela coisa de movimentação e tal. Mas aí, quando você conhece o conceito de OEE, de SMED, cara, isso abre para você um mundo muito maior. Eu sou apaixonado em OEE. Sou apaixonado. Eu e assim, também tem que até tomar cuidado para, assim, tudo é OEE. Não, mas, poxa, o OEE, ele é tão completo. Ele não é completo, acho que não é a palavra, mas ele é tão abrangente, tão abrangente. É o melhor indicador que existe. Não adianta você falar de entrega para mim se não estiver abordando esses 3 pontos do OE. Inclusive aqui, Luiz, me veio aqui. Eu submeti quem que perguntou sobre um projeto desafiador aí? Você fala, a pergunta de quem que foi? Foi o Edu. O Edu, se ele quiser, vai ter o evento, né, esse ano do Energiep, que vai acontecer em outubro. Eu submeti um artigo que é de OEE desse projeto que eu estou contando. Então tem tudo lá. Eu só não posso compartilhar ainda porque eu submeti agora, ele foi aprovado, mas lá tem as telas que eu falei do Andon, tem a questão dos desperdícios, tem os dispositivos que nós utilizamos. Então acho que vale a pena conferir depois. Eu sei que é só em outubro que o artigo vai ser divulgado, mas vai ter esse exemplo aí, se o Edu quiser depois acessar. A gente coloca aqui também nos comentários da live que vai ficar aqui no IGTV. Bacana. Mas isso que você falou eu achei muito legal. Porque realmente é isso. Às vezes a gente está olhando muito em eficiência, mas a gente tem oportunidade em qualidade, a gente tem oportunidade em disponibilidade. E aí dentro da disponibilidade, a gente fala muito de assim, cara, às vezes você consegue até revezar almoço com outras linhas de produção para não parar aquela linha. Você consegue melhorar, como você falou, você faz um projetinho ali no PCP, consegue melhorar o teu sequenciamento e aí você faz menos setups. Exato. Você consegue fazer um SMED dentro do teu setup ali para melhorar também, ver o que você pode fazer de atividade externa, por exemplo, o que você pode cortar. Porque, cara, setup, em todas as empresas que eu já fui na minha vida, setup não tem processo. Todo mundo acabou a última unidade produtiva ali, todo mundo sai correndo, cada um para um canto, alguns ficam à toa parados esperando. Na verdade, assim, porque depois que a gente acaba uma produção, um projeto, dá aquela sensação de dever cumprido, né? Acabei o produto A. Agora vamos pensar no produto B. E eu falo isso com meus alunos, né? A gente tenta trazer a experiência prática. Estou até vendo aqui que teve aluno meu que entrou. Mas eu falo isso, gente.
O melhor exemplo, é batido? Pô, que seja batido, mas aquele videozinho da Fórmula 1, porque aquilo é fantástico, comparar como que era em 1950 como é hoje. Por quê? O setup ele tem que ser encarado como o momento que vai fazer a empresa ter vantagem competitiva, porque assim, todo mundo hoje consegue ter tempo de ciclo rápido porque a tecnologia está aí para todo mundo. Só que empresa gráfica, que foi onde eu trabalhei, os caras fazem setup de 2 horas, 3 horas, 3 horas e meia. E acham que o setup acaba quando começa a produzir. Só que eu ficava muito incomodado, porque às vezes 10 mil unidades de produto eram jogadas fora. Vai produzir 100 mil, 10 mil, pô, 10%, cara. Então, assim, tanto em tempo quanto em qualidade do ajuste era muito complicado, sabe? Eu ficava muito frustrado com isso. Então, assim, o setup, se a empresa for grande, se tiver condição de ter equipe, né, de Lean, tem empresas que têm pessoas que pensam para melhoria, tem engenheiros de produção, os caras têm que planejar o que você falou mesmo, né, as atividades internas, transformar em externas, para que no momento, aquele tem que ser um momento importante. Pô, vai no banheiro, né, depois que a máquina estiver rodando em velocidade de cruzeiro. Então você quer oprimir o funcionário. Não, não é isso, cara. Aquele momento é importante para a empresa. Então, daqui a 10 minutos vai acabar a produção. Eu vou no banheiro agora, né? Vou falar do Flamengo agora, tá? Vou falar do final de semana agora, porque a máquina está rodando belezinha e eu estou relativamente tranquilo. Vou preparar os dispositivos, os gabaritos, vou pensar em engate rápido, para que na hora que acabe a produção tem que ter. E aí eu falei do mutirão dessa outra empresa, né? Setup, se possível, tem que ser em mutirão. Nas gráficas, nós estamos falando de máquina de 40 metros de comprimento. Então, se você tiver 2 pessoas responsáveis, é fisicamente impossível. Então, você tem que ter equipes de setup durante a linha inteira. Né? Fato. E é isso que você falou, é legal. Você falou assim, que empresas que têm engenheiro de produção, que tem um setor Lean e tal. Eu acho que essas pessoas... vou fazer o link, porque tem uma pergunta aqui sobre qual... travou, mas eu tinha lido a pergunta. Quais eram as habilidades, o que uma pessoa precisaria ter para ser um consultor? Eu acho que, em certa dimensão, antes de você responder a pergunta, eu acho que essas pessoas acabam sendo consultores dentro da própria empresa, como se fosse consultor. O consultor interno, né? Consultor interno. Exato. Mas fala aí pra gente o que você acha que a gente tem que ter para ser um consultor. Por isso que eu falei, eu fui privilegiado por ter uma rotina, né, de capacitação muito grande. A gente começou com soft skills, depois a gente foi para a Bahia fazer treinamento de Lean. A fábrica modelo tinha, como o próprio nome já diz, né, tinha uma fábrica acontecendo. Os alunos do Senai lá, eles eram capacitados para fazerem errado, para fazerem com desperdício. Então, nós, treinandos, tínhamos que identificar esse desperdício. Aí aprendemos muita coisa na época, né? Pokai-OK, SMED, OEE, enfim, 5S, enfim, todas as ferramentas elas foram passadas para a gente e sempre na tentativa de passar de uma maneira bem prática. Mas ter bagagem de consultoria ajuda muito. E eu vou falar por quê. A gente, no último dia de treinamento dessa semana lá na Bahia, a gente foi apresentado por um japonês chamado Marcos Kawagoi, e ele foi um dos responsáveis por melhorar na Embraer a produção. Tinha muita ponte rolante, e eu sempre falo que equipamento de transporte é gerador de desperdício. Paleteira, ponte rolante, tudo isso é porque se um está usando, o outro espera, não tem jeito, né? Aí fala assim, vamos comprar mais paleteira, vamos comprar mais empilhadeira, e sempre gera gargalo. Então o que eles fizeram na Embraer? Predominantemente a linha de produção, o avião era deslocado por ponte rolante, eles fizeram igual uma linha automobilística. Parece simples quando a gente fala, né? Mas mudou a empresa. Simplesmente mudou a empresa. Então, aí ele depois saiu da Embraer e o último dia de treinamento foi com ele. E foi horrível, Luiz. O treinamento foi horrível, porque ele apresentou uns slides mais ou menos, ele tinha às vezes até uma dificuldade de transmitir as ideias, só que depois, na próxima etapa dessa rotina de treinamentos, ele visitou empresas potenciais com a gente na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi Belo Horizonte, Contagem, Betim e Vespasiano. Foram 4 empresas. E ele ia na primeira visita, porque nós não tínhamos nenhuma experiência de consultoria ainda. E aí,
Aí eu falei assim, poxa, agora eu tô começando a entender como funciona. O cara perguntava tudo, tudo. Até pergunta que parecia idiota, o cara perguntava. Por que você faz isso? Por que você levanta isso? Por que você levanta isso? Por que você faz? Tudo. O cara perguntava tudo. Em alguns momentos. E a gente no caderninho. A gente no caderninho. A galera ia atrás, né? Como se fosse o nosso Messias, né? Ia atrás dele. Caderninho, tentando ouvir o cara falar, porque na linha de produção às vezes nem dá. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, ele parou num operador, sem pedir nada para ninguém. Isso sim, os caras de mais alto nível gerencial estavam lá, porque era um projeto importante. Eram as primeiras empresas que o Senai ia fazer consultoria de Lean em Minas. Então, o holofote estava todo lá. E a gente aprendendo. E os caras, né, tinha diretor, tinha tudo, tudo que você imaginar estava atrás. Tinha uma legião. E aí os caras olhando, ele parou num operador, sem pedir nada, e falou assim: vem cá, amigo, vem cá. Aí ele, que papel que é esse aqui? Tinha um papel pendurado, né? Aí ele, esse aqui é o que eu tenho que fazer na semana. Ele, na semana? E sei lá que dia que era da semana, talvez quarta, quinta-feira. Na semana, ele é. Aí ele tava falando com o operador. Aí ele foi no supervisor dele. Falou, isso aqui que eu tenho que fazer na semana? Ele, Cal, é isso que eu tenho que fazer na semana. Mas hoje é quinta-feira, como que você mede a produção dele hoje? Esse cara pode te enrolar de segunda a quinta, e acelerar o processo dele na quinta e na sexta. Eu lembrei quando eu trabalhava com usinagem há alguns anos que tinha gente fazer isso, que os caras guardavam peça no armário para ir dando um colchãozinho de produção para quando chegasse na sexta-feira o cara não precisar trabalhar, o cara não precisava de madrugada, não tinha câmera na época, o cara não precisava trabalhar, pegava as pecinhas no armário e ficava a noite inteira tranquilo. Eu comecei a pensar, falei, tudo bem, esse cara ele parou no operador aqui agora, indagou ele, perguntou ao supervisor, só que sim, o cara, japonês, o olho puxado já ajuda, a gente não tem. Então, você falou, né, da dificuldade de, às vezes, ser mulher, eu falei da dificuldade de ser jovem, agora não mais, mas antes era, o cara já chega com o olho puxado, já tem uma patente maior no Lean, né? No primeiro momento, o cara já chega. Só que eu achei a abordagem dele até ofensiva. Assim, eu não faria igual, mas ficou a lição. Eu não chego no cara sem dar bom dia para ele, sem ter uma contextualizada. Eu trabalhei em chão de fábrica, sem um corpo estranho ali como consultor. Só que ele extraía a resposta principal, que era o seguinte: o planejamento da empresa era feito semanalmente. Ah, mas era uma grande construção, é uma empresa que fabrica manifolds para Petrobras, né? Que são equipamentos de instalação de chapas metálicas, é uma estrutura metálica imensa para extração de petróleo e gás, mas planejamento semanal não pode. Aí ele, olha, tinha que ser planejamento hora a hora, você tinha que ter planejamento hora a hora. No mínimo, dia a dia, 2 em 2 dias. E aí, durante o projeto, uma das ações foi essa. O planejamento da empresa mudou. Eles começaram a detalhar mais o projeto. E assim, aí perguntaram, né, sobre como ser um consultor, você tem que também ter múltiplos conhecimentos. Eu falei, eu não sei de automação, mas gerenciamento de projetos, MS Project, essas coisas eu estudei, fiz pós-graduação nisso. Lean Manufacturing, você tem que estar afiado. Então, essas questões técnicas do engenheiro de produção que tem que resolver, o cara tem que saber. Você tem que, às vezes, abrir um project, ou que seja abrir um Excel, e pegar aquele planejamento semanal e destrinchar ele em diário. Então, o que eu aprendi com esse nosso mentoring na época, né? Não era um coach, era um mentor porque o cara tinha experiência. É diferente do coaching, né? E o que eu aprendi é perguntar. Idiota que seja a pergunta, você faz a E pergunta. tem a ver Porque com Gemba. Tipo, é você fazer um Gemba exatamente, bem feito. exatamente. Você ir e ver, né? Você também não só perguntar para uma galera que tá dentro da sala, mas você ir ver, pelo que você falou ali, se eu pudesse resumir, primeiro, que é o que a gente fala muito no Lean, empatia. Você não tá ali porque você é melhor que ninguém. Então, tente se colocar no lugar de quem está de fato executando aquela atividade, tente pensar como essa pessoa. Então, eu falaria de empatia, falaria de Gemba, mas um Gemba com propósito, um Gemba bem feito, de ver as coisas acontecendo e entender as dores de quem está executando aquele processo ali, né? Entender o processo como um todo, essa visão holística, eu acho que é muito importante, porque às vezes as pessoas que estão ali dentro daquele processo, elas estão com a mente fechada para visualizar só aquele processo. E você que está chegando de fora ali como uma consultoria e que normalmente vem de um alinhamento com uma diretoria que enxerga o macro,
você já vem com essa cabeça para entender o impacto daquele processo no todo, né? E assim, Acho pegando isso aí que você importante. falou, os supervisores e gerentes, os caras ficaram assim, ó, de queixo caído, falando, pô, tava debaixo dos nossos olhos os problemas e a gente não enxergava, porque você vai habituando, né? Você vai habituando a trabalhar daquele jeito. Então, assim, tem empresa muito evoluída? Tem, mas tem empresas grandes, enormes, com muita possibilidade de melhoria. Muita. E assim, quem tem interesse de vir para a área de consultoria, se eu pudesse indicar e buscasse algo próximo do que eu consegui vivenciar. Como eu falei, eu fui felizardo, porque você tem que ter um mentor. O seu primeiro projeto não necessariamente vai ser o melhor projeto do mundo. Você vai ter que estudar muito, você vai ter que fazer correlações. Eu tento hoje, em todo lugar, isso não é questão também de tá ficando alienado, não. Mas em todo lugar eu tento enxergar falha de processo. Quando dava para ir em bar, né, que agora não está dando, teve um bar de Juiz de Fora, eu fui com a minha esposa na época e nós vimos o que lá no bar? Nós vimos problemas de deslocamento, problemas de transporte, problema de demora, o item que estava no cardápio, ele não era servido. Aí você vai assim, você vai num bar que serve chopp, o cara te vem com um copo de plástico, não, calma aí. Eu não sou nenhum especialista, não conheço cerveja, mas eu sei que o plástico prejudica. E o cara vem te cobrar caro e o processo dele não tá bom. Você pede uma comida, não tem. Ou, minto, A gente aprende a olhar assim dessa forma para tudo, é, né? o garçom falou assim, olha, vou te dar, você tá com fome? Ele falou, desse jeito, você tá com fome? Pede esse aqui que sai rápido, que é fritura e o óleo tá quente. Esse que você quer vai demorar. Juro, o cara falou desse jeito, esse aí vai demorar. Eu falei, não, calma aí, mano, não, não dá, ué. Aí Já, quebra, né? Que é o que a gente já já. falou até em algumas lives aqui também de Lean em serviços, né? É muito importante. A gente fala muito de indústria, mas em serviços também da mesma forma. A gente fala de Lean Office, tá aí também para mostrar que tem super aplicação. A gente tem Ó, 8 minutos. desperdício em escritório, essa consultoria, eu não apurei esse dado não, tá? Mas não duvido. Essa consultoria de TPM, quando eu trabalhava nessa empresa e recebi, eu conheci o OE por meio dessa consultoria, assim, e como falei, apaixonei pelo tal do OE. Ele falou que no escritório, nós estamos falando de 15 a 20% de OE, e eu não duvido, porque é um cafezinho, é esperar a fila de impressão, você bater o ponto, ligar o computador. Então, assim, é difícil até medir, Relatório porque parado para ficar lá em em aprovação 25 aprovação. anos. Exatamente. Então, o escritório, nossa, tem oportunidade demais, demais. E assim, A eu falei gente negócio de até ficar botou um alienado. coraçãozinho ali para Lean Office. Eu queria até dar um exemplo rápido, porque é uma puta de uma aplicação. Tudo que a gente fala aqui, a gente fala muitas vezes voltado, muita gente que veio falando, a gente trouxe de serviços, né, tipo Lean na saúde e tal. Mas esse exemplo que eu tenho, que é claro que eu executei há pouquíssimo tempo lá na Globo, cara, foi um puta de um trabalho, foi Lean Office e foi aplicando todas essas ferramentas que a gente fala aqui. A gente foi ajudar o pessoal de suprimentos para entender um certo processo de aquisição lá, de aluguel, na verdade, de equipamentos. E a gente foi entender o processo. A primeira coisa que a gente foi fazer foi VSM. Mapeamos o processo todo lá, né? E a gente começou a entender as esperas, todos os desperdícios. E uma das grandes esperas era esse tempo de aprovação. A gente via o vai e volta. Então a gente começa a ver tanto desperdício, tanto desperdício. E aí, quando a gente fala de Lean Office, ainda tem outra coisa que você está falando, o pessoal para pro cafezinho, não sei o quê. Ainda tem os deslocamentos, né? Cara, lá na Globo é tudo muito longe. Então, se eu tenho 10 reuniões no dia, se eu contar, eu já usei no Apple Watch, ele conta lá a quilometragem, né? Cara, eu já cheguei Uhum. a 13 quilômetros em um dia de trabalho. A Letícia está falando aí, ó, a Letícia, eu orientei o TCC dela, ela foi em Lean Office, realmente. Quando o aluno vem procurar e fala que vai falar de linhas, eu falo assim, pode vir, que a gente Gosta, gosta né? mesmo, né? Eu também Mas amo. você está falando, e a tecnologia hoje ajuda muito a gente. Eu também já fiz diagrama de espaguete com contador de passo de celular. Era uma empresa que o processo passava por 2 galpões. E
estava difícil mapear. Eu falei, vou contar os passos aqui, depois a gente vê qual que é o comprimento do passo, faz uma multiplicação. Tem que usar. E tecnologia, tem até um aplicativo, infelizmente ele ainda não tem para iOS, mas eu sempre falo com meus alunos, ele chama Cronoanálise, que quando você vai fazer uma cronoanálise, você não precisa de pegar o tempo, depois jogar para o Excel. Esse programa, ele inclusive já calcula automaticamente, lá com o algoritmo dele, né, com as formulinhas, quantas medições você consegue ter uma amostra confiável. Que Tem para Android. Quando eu era estagiária e estava lá segurando uma prancheta desse tamanho, a caneta, o cronômetro aqui pendurado no pescoço. Pois é, você fica lá no cronoanálise e assim, ele permite, se não me engano, 10 medições na versão gratuita, só que o aplicativo é R$10, pô, pra você ter ele completinho. Pena que não tem para iOS. Eu estava até procurando mexer em alguns aplicativos para iOS, mas nenhum assim me encheu os olhos ainda. Mas a gente tem que usar as ferramentas, tem que usar a tecnologia. Gostei. Oi? Ó, eu gostei desse aplicativo. A gente tem 4 minutos. Cara, para finalizar, eu queria só citar uma coisa que é uma dor minha, vamos dizer assim, com relação à consultoria. Eu acho que fica uma dica para todo mundo que está pensando nesse sentido. Não sei o que você acha. Treinamento. A consultoria ela tem que pensar na continuidade do trabalho assim que ela for embora. E eu vejo que esse é um gap em muitas consultorias, porque elas executam um trabalho maravilhoso lá, só que as pessoas que vão ficar ali precisam dar continuidade naquilo. E elas não sabem como aquilo foi construído. Então, eu acho que aí é um grande ponto aí de um gap a ser pensado, né? Não sei. A gente está vivendo isso no Flamengo agora. Foi embora o treinador, não tinha ninguém lá para pegar o estoque de conhecimento dele. Os jogadores que vão ter que ajudar. Mas eu estou falando isso, fazendo uma analogia, mas é muito sério, porque eu sugiro em todas as consultorias. É claro que a gente tenta vender mais. Fez um trabalho num setor, vai tentar fazer em outro, em outro, em outro. É óbvio. Mas eu sempre indico, olha, contrata que seja um estagiário. Eu tento arrumar estágio com meus alunos, falo que seja um estagiário de engenharia de produção. E antes do projeto acabar, para a gente passar esse conhecimento para eles. Então, é claro, às vezes a consultoria, não posso aqui defender todos e nem eximir todos, né? Mas nem culpar, mas às vezes é orientado. E outra, eu particularmente, né, passo todos os arquivos, todos os registros, todas as fotos e vídeos que a gente faz muito, se a empresa permitir, né? Se assim permitir, a gente passa todo o material. E sempre sugere, olha, você não tem aqui um engenheiro de produção na sua empresa. Ou você tem um engenheiro de produção, o cara está preenchendo planilha braçal aqui, operacional. Será que esse cara pode entregar mais? Às vezes a pessoa também não faz a promoção pessoal e está lá no cantinho dela trabalhando. Então tem uma série de fatores aí. Tem uma série de fatores. Tem a parte da culpa da empresa e tem a parte da culpa da consultoria também. E porque não gera perenidade. A melhor coisa que tem é você visitar a empresa um ano depois e aquele resultado está lá. Assim, essa fábrica de meias que eu citei, até que eu fiz o artigo, eu fiz os projetos lá final de 2016 e acho final de 2018, coisa assim. Eu vou lá, é claro, tivemos, né, picos e vales aí nesse caminho, mas a essência é a mesma. Se eu visitar lá hoje, a essência é a mesma. Tem o mutirão apaga-luz, tem o vermelho, o verde e o amarelo, tem a linha de produção que a gente estabeleceu lá. Ver que se manteve, né? E você tem um minutinho, mas não quero acabar mal, não. Um minuto. A live vai derrubar a gente, não esquece. Tá. Mas também o pessoal não se iluda que tem projeto errado, tá? Tem contrato que... Então, ambas as partes, é consultor e empresa. Então, gente, como eu falei, busquem mentoria, busquem pessoas que fazem consultoria, busquem treinamento, busquem capacitação, porque vocês serão questionados e a resposta tem que estar ali, na ponta da língua. E se não souber, igual, por exemplo, eu tenho reconhecidamente a minha parte 30 segundos. A gente depois marca um novo. A gente não conseguiu dar tchau. Vamos fazer o seguinte, depois a gente continua essa conversa, eu compartilho os arquivos aqui com vocês também. Tá? Aqui, dica de livro aí pro pessoal, tá? Ó. Dica de livro. Charlie, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, adorei. Obrigado pelo convite, Luiz. Pessoal. Também gostei bastante. A gente vai marcar a parte 2 para agosto, hein? Tchauzinho.